É a Metrópole FM de Cuiabá, ZYD 645, canal 290, 105,9 MHz, em frequência modulada. Você também pode ouvir a Metrópole FM pela internet com exclusivo som HD pelo site metrópolefm.com.br, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Metrópole FM. Metrópole FM. Eleita a melhor rádio vintage de Mato Grosso. Começa agora, na Metrópole FM. Novo Você. Um programa sobre beleza e autoestima. Na apresentação, Nayara Cerutti. Olá, ouvintes. Eu sou a doutora Nayara Cerutti e que bom que você está aí me ouvindo. Sejam todos muito bem-vindos. São... Cadê o horário? 17h07 desta quinta-feira, dia 23 de junho de 2022. Hora de falar sobre beleza e autoestima. O nosso programa tem o objetivo de dar dicas para construirmos juntos um novo você, aqui na Metrópole FM. E é uma alegria imensa que você esteja aqui comigo. Toda quinta-feira eu estarei aqui para o nosso encontro semanal. A Metrópole FM Cuiabá tem a direção geral de Vanderlei Munhoz, a direção de programação de André Ribeiro, a operação de vídeo de Guilherme Pastoriza e a operação de áudio de Aguinaldo Ramos. Já viram, né? Esses caras mandam muito bem. A Metrópole FM fica na Avenida Coronel Escolástico, número 157, no início do calçadão da Igreja do Rosário, região central de Cuiabá, onde opera em 105,9, mas também você nos encontra nos nossos canais na internet com o site e aplicativos Metrópole FM. Por todos esses canais vocês podem ficar ligadinhos, interagindo conosco, mandando mensagens, tirando dúvidas e nos contando o que você ouviu que mais gostou. Tem também o nosso WhatsApp 65 99630 6116. Hoje, no Novo Você, nós vamos falar sobre beleza e autoestima. E para começar, vamos iniciar com um assunto polêmico sobre a GK. Pessoal, ela foi bombardeada no Twitter a semana inteira. Quem conseguiu acompanhar a evolução da GK? E aí, nós paramos para pensar o seguinte: o que leva uma pessoa a sofrer tantas transformações a ponto de mudar completamente a sua aparência natural? Será que é uma não aceitação? Será que ela está em busca da aprovação de outras pessoas? O que leva uma pessoa a querer mexer tanto na sua face, a nunca estar satisfeita com a sua aparência? Por este lado, eu como uma pessoa que trabalho exclusivamente com beleza, eu percebo que quando a gente tenta preencher muito alguma coisa é porque falta algo em nós. E no caso da GK, eu penso exatamente isso, que ela está numa busca constante de ser aceita, de agradar os outros, já que ela sofre muitos ataques de haters na internet, né? Ela busca essa perfeição o tempo inteiro. E a gente sabe, né, mulheres e homens, que a perfeição não existe. Não adianta a gente querer viver em busca de agradar alguém, porque nós nunca vamos agradar a outra pessoa 100%. O que nós temos que fazer é gostar daquilo que a gente vê no espelho. E aí, se tem algo que não nos agrada, algo que nos incomoda, nós devemos buscar ajuda de um profissional qualificado que não vai colocar você em riscos e que vai conseguir te entregar um bom resultado. No caso da GK, ela precisa já de alguém para colocar limites, dizer para ela: olha,
até aqui tá bom, já tá exagerado, já tá ficando aberração. Passando disso, já vai sair do natural, porque nós buscamos sempre embelezar, rejuvenescer, mas com muita naturalidade. Valorizar a nossa beleza natural. Esse é sempre o objetivo. Então, caros ouvintes, se tem alguém aí ligadinho comigo que sente essa necessidade de buscar realizar procedimentos o tempo inteiro, não busca essa satisfação, não encontra essa satisfação com aquilo que faz, o meu conselho é que a gente já busque também uma ajuda psicológica, porque já não é caso de harmonização facial. Oi, olha quem chegou! Ela já tá online. Olá, tudo bem? Pessoal, eu tenho a honra de receber essa mulher maravilhosa, gente. É uma mulher digna de muita admiração, porque ela é uma guerreira. É uma guerreira que tem coragem de dar voz a coisas que muita gente não tem coragem. Ela tem coragem de se expor aonde outras pessoas não têm coragem, principalmente outras mulheres. Ela tem coragem de falar de assuntos que são delicados em questões de filhos, de criação de filhos, e ela consegue traduzir as dores que muitas de nós mulheres sofremos em palavras, porque ela tem o dom da palavra. Eu admiro muito a forma que você consegue expressar tudo em palavras, viu, Maísa? Ai, que honra! Que apresentação mais linda! E eu admiro muito você, profundamente. Você também é uma mulher que representa as mulheres. Eu agradeço. E quem estiver ouvindo, nos assistindo, podem mandar mensagens, sejam nos nossos canais no Instagram, seja pelo WhatsApp. Nós estamos à disposição para responder vocês, tá? E suguem muito a Maísa, porque ela tem muito conhecimento para passar para a gente, viu, pessoal? Bom, Maísa, seja muito bem-vinda ao nosso programa de hoje. E eu anotei algumas perguntas que, inclusive, nós recebemos no nosso Instagram, né? Nós abrimos uma caixinha de perguntas e muitas pessoas quiseram saber alguns assuntos relacionados a você. Então, eu vou começar com as nossas perguntas. Deixa eu achar aqui agora. Adorei saber que as pessoas já estavam interagindo. Que coisa boa. Eu cheguei, gente, agora correndo, porque eu falei, eu preciso chegar a tempo dessa entrevista com a doutora Nayara, que é maravilhosa e mora no meu coração. Eu tava em Barra do Garças, como o nosso estado é grande, mas chegamos, deu certo. Nossa, corrido, né, meu bem? Bom, Maísa, como tem algumas perguntas, eu já vou começar, tá? Algumas pessoas quiseram saber um pouco da sua infância, acredita? Que legal! Quiseram saber como que foi a sua infância, a sua adolescência, se você já sofreu bullying, se algo te marcava na sua aparência. Como que foi a sua infância, aquela fase escolar que geralmente tem aqueles amiguinhos para pentelhar a gente, né? Você passou por alguma situação dessa? Então, na minha infância, é muito engraçado, porque assim, eu passei por diversas situações que as pessoas não esperam. Quem me conhece hoje é não tanto relacionada à aparência, mas relacionada à coordenação motora, porque eu sempre fui muito ruim de esportes, eu sempre fui muito ruim de dança, embora eu tenha feito balé durante 15 anos, e eu fiz justamente porque eu era muito ruim. Eu pisava com o pezinho torto pra dentro, então eu tinha o joelhinho, sabe aquele joelho que fica esbarrando, né, joelho valgo? Então, o que eu mais sofri? Ninguém queria jogar comigo. Então, na escola, vamos fazer time de handball, vamos fazer time de alguma coisa. Ninguém queria me escolher. As pessoas falavam assim, professor, é melhor sem a Maísa. É melhor jogar com menos um do que com ela. E eu realmente era muito atrapalhada. Então, assim, essa parte, eu era muito magrinha, muito pequenininha. Eu era bem baixinha, eu fui crescer depois dos 16 anos. Até eu fazer 15 anos, eu sempre era a menor da turma.
e muito magrela e desengonçada. Então o fato de eu ser assim fazia com que as pessoas não quisessem jogar comigo no mesmo time, porque eu fazia o time ficar em desvantagem. Então esse foi meu principal bullying, gatilho da infância, tanto no prédio quanto na escola, na rua de casa. Nossa, eu gosto desse programa por isso, porque eu jamais ia imaginar isso sobre você se a gente não tivesse essa oportunidade. Com certeza, as pessoas falam pra mim assim, nossa, você é tão segura, né, tão inteligente. Eu falo, olha, eu sou uma construção. Porque além dessa parte de ser mais estabanadinha e não ter jeito pros esportes, o que depois eu fui superando, porque eu aprendi a correr, eu já tinha 26 anos. Quando eu consegui fazer uma corrida de 5 quilômetros, eu tinha 26 anos, porque eu falei, gente, não é possível que eu vou evoluir, não vou melhorar a minha coordenação motora. Hoje eu tenho uma consciência corporal muito boa, por conta da insistência no balé. Mas a outra coisa é que na escola eu não era das mais inteligentes. E as meninas costumam tirar notas boas. Quem fica de recuperação normalmente, quem ficava na minha época de escola, eram os meninos. E eu ficava de recuperação todo ano. Mas eu não ficava porque eu não estudava, é porque pra mim era muito difícil. Eu tive muita dificuldade com matemática e português. Então hoje quem me vê escrevendo, me vê super segura, nem imagina como foi lá atrás na escola, passar pela escola sendo a amiguinha mais burrinha da roda. Mas olha que interessante, a sua dificuldade te capacitou para o trabalho que você exerce hoje, de treinar mais de 4.000 alunos. Olha que interessante. Exatamente. Eu acho que o fato de ter que me esforçar fez com que eu me acostumasse a ir além, a superar os meus limites, né? Porque eu tinha que superar meus limites. Então hoje eu continuo buscando ir além. Nossa, que bacana. E você falando isso me deu um insight muito legal, porque muitas vezes lá na clínica eu ouço o seguinte discurso: ai, doutora, mas a minha infância, eu sofri muita rejeição, sabe, o vitimismo. E com a sua história a gente percebe que por mais que a gente tenha sofrido isso em algum momento na vida, é possível através de buscar conhecimento, buscar ajuda, desejar ser melhor do que aquilo, sair dessa situação de vítima e construir a vida que você quer, né? Com certeza. E eu acredito que a gente precisa tirar o melhor do que a gente teve, mesmo que na infância houve uma rejeição, houve uma dor. A gente adulta, né? A gente entender que a gente precisa superar. Como é que supera? Eu fiz muitos anos de terapia. A psicoterapia é muito importante. Cuidar da imagem. Tem gente que acha que a imagem externa é futilidade. E em pleno século XXI, alguém achar que estar bem, olhar no espelho e gostar do que vê é futilidade, é não compreender que a gente pode e deve se cuidar de dentro para fora e de fora para dentro. Então hoje eu me sinto muito mais bonita, muito mais interessante, muito mais inteligente do que eu me sentia lá nos meus 16, 17 anos. Mas é porque o conjunto da obra foi se melhorando e eu fui compreendendo que eu tenho limitações. Não tenho o interesse nem a pretensão de ser a mais bonita ou a mais inteligente, porque o comparativo só faz mal, mas tenho o interesse de ser sempre melhor do que eu mesma ontem. Então hoje eu tô melhor que ontem, né? A sua melhor versão. É a sua superação, não pelo outro, mas porque você quer conhecer até onde você consegue, né? Pessoal, isso daí é determinação, viu? É força de vontade. E tem que ter muito propósito, né, Maísa? Para não desistir no meio do caminho. Com certeza, saber onde você vai. Porque se você não sabe onde você vai, todos os dias você acorda naquela rodinha do hamster, né? A nossa vida hoje, com distrações digitais, com correria, com falta de tempo, com tudo aquilo que tanta gente sofre, pressões emocionais, a gente tem as doenças emocionais, né? Aí eu tive depressão. Muita gente acha que depressão é falta de autoestima, é falta de determinação, é falta de foco, e não é. Depressão é uma doença química, como qualquer outra doença.
Então a gente ter essa vontade de descer da rodinha do hamster, de sair do piloto automático e de cada dia falar, olha, hoje eu tive uma nova oportunidade de ter um dia de vida, o que eu vou fazer desse dia? Para onde que eu vou? Superação mesmo, né? Porque você ainda passou por um processo de depressão e conseguiu construir uma história de sucesso, né? Uma história que inspira muitas vidas, né? Quantos alunos você já formou, né, Maísa, no Somos Digitais? Com certeza. E lá no Somos Digitais... Como que foi o Somos Digitais? Como que você chegou com esse projeto? O Somos Digitais, ele nasceu, na verdade, da insegurança das pessoas em estar no digital. Porque muita gente acha que o que eu principalmente ensinava era como usar o Instagram, como postar, o que postar. Mas a primeira coisa que eu ensinava era como entender quem você é, para você poder se expressar digitalmente. E ele veio ao encontro das necessidades dos meus clientes de blog na época. Então, há 7 anos atrás, eu comecei a orientar os meus clientes, porque eles tinham muita dificuldade, principalmente as mulheres, 80% dos meus clientes são mulheres, e eles tinham muita dificuldade de se colocar na rede social. E muitas vezes, quando eu ia pesquisar, a dificuldade era principalmente de segurança, sabe? De se expor. Ah, eu não gosto de mim quando eu tô em um vídeo, eu não gosto da minha voz, eu acho que não fica legal. E eu fui quebrando esses paradigmas, porque do outro lado da tela tem uma pessoa que também não gosta da própria voz, que também se sente insegura, que também tem que quebrar barreiras para estar ali. E qual é a importância de alguém como você e como tantas alunas que eu tive, que são profissionais exemplares, irem para o digital? A gente levar um conhecimento de qualidade para as pessoas, a gente elevar o nível do conteúdo das redes sociais, porque às vezes a gente reclama, rede social é terra de ninguém, na rede social o conteúdo não é bom, mas quantas coisas a gente pode ensinar por rede social? Quantas pessoas já chegaram para mim e falam, olha, eu te conheci e eu me estimulei a fazer um mestrado, eu te conheci e eu me estimulei a vender mais e aumentei a minha renda e ganhei independência. Então, o Somos Digitais nasceu desse desejo de mostrar que não importa o que é no celular, nós somos gente e a gente precisa ser autêntico e ter coragem, e as pessoas vão conectar conosco. Nossa, muito legal. Mas a gente vai ter que fazer o nosso primeiro intervalo, mas quando nós voltarmos, eu quero que você me conte um pouquinho da sua experiência, como foi viajar para os Estados Unidos, Bolívia, né? E retomar para Cuiabá. E eu vou falar também, pessoal, mais sobre o tratamento de lipoaspiração de papada no final. Então fiquem conosco ligadinhos e até já. O programa Novo Você volta já. Dizem que nessa cidade tem ET. Dizem que nessa cidade tem gnomo. Se são lendas ou verdades, não sei. A única certeza é que agora a Chapada dos Guimarães tem internet 100% fibra ótica Titânia Telecom. Navegue com 100% de velocidade. Maratone com 100% de qualidade. Trabalhe com 100% de produtividade. Não acredite em lendas. Em Chapada dos Guimarães, internet só Titânia Telecom. Ligue e contrate 33152800. Titânia Telecom. Vem aprender, vem transformar. Vem com a gente, vem com o Senar. Quanto mais você aprende com o Senar, mais sua vida se transforma. É conhecimento na prática para quem quer inovar e produzir melhor. Aproveite o Senar ao máximo. Fale com o Sindicato Rural da sua região. Senar Mato Grosso, uma instituição do Sistema Famato. Vem com o Senar. Prevenir a obesidade infantil é uma aventura para as crianças. Pais e responsáveis também. São 3 passos. 1. Alimentação saudável. Estimule a criançada a participar da escolha dos alimentos e do preparo das refeições. 2. Atividade física. Vamos jogar, brincar e correr com a gente. 3. Atividades e brincadeiras ao ar livre. Fazem bem pro corpo e pra mente. Vamos prevenir a obesidade infantil. 1, 2, 3 e já! Saiba mais em gov.br/saúde. Ministério da Saúde. Governo Federal. Foi-se um abraço, ficou a saudade de um grande amor. Na família um sentimento maior que a dor. Decisão que muda
muda a vida da gente. Existem milhares de brasileiros aguardando por um transplante. Com a doação de órgãos e tecidos, muitas vidas se transformam. Seja um doador, converse com sua família e peça que sua vontade seja atendida. Saiba mais em gov.br/saúde. Ministério da Saúde, Governo Federal. Tá baixando arquivo! Tá muito lento. Oh, vivo esperando. Essa net não me ajuda. Oi, sua internet segue lenta? Então conecte-se com internet de extrema velocidade e muita fibra. Com o Fiberfast Veluz Titânia Telecom. Assine 450 MB de internet a partir de R$ 95,99. Titânia Telecom. É mais internet por menos. Pode comparar. Baixando. Uhul! Agora vai! Vem ser 100%! Não perca a oportunidade de passar momentos de lazer e descontração curtindo a natureza às margens do Rio Paraguai. A pousada Fordinho oferece infraestrutura completa para o seu lazer e descanso às margens de um dos mais belos rios de Mato Grosso, com apartamentos completos, quadra de vôlei, campo de futebol, piscinas, sala de jogos, barcos para passeio, quiosques à beira do rio, restaurante com comida típica mato-grossense e café da manhã completo. Pousada Fordinho. Lazer e descanso junto à natureza, às margens do Rio Paraguai, em Cáceres. Informações e reservas pelo telefone 65-3224-1080 ou pelo site pousadafordinho.com.br. Informação, música e prestação de serviço. Esta é a Metrópole FM de Cuiabá. ZYD 645, canal 290, 105,9 MHz, em frequência modulada. Você também pode ouvir a Metrópole FM pela internet com exclusivo som HD pelo site metrópolefm.com.br, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Metrópole FM. Metrópole FM, eleita a melhor rádio vintage de Mato Grosso. Você está ouvindo na Metrópole FM, programa Novo Você. Olá pessoal, são 17 horas e 28 minutos desta quinta-feira, dia 23 de junho. Estamos de volta com o programa Novo Você, que tem o propósito de te ajudar a chegar na sua melhor versão, aqui pela Metrópole FM, claro, e seguiremos com você até as 18 horas. Pessoal, nós estamos recebendo hoje a Maísa Leão. Eu quero agradecer essa convidada especial que estou tendo a honra de receber neste programa. Maísa, seja muito bem-vinda novamente e vamos continuar o nosso bate-papo. Obrigada, doutora Nayara, maravilhosa. Tô amando estar aqui com você. Muito legal. Maísa, antes do primeiro intervalo, nós estávamos falando sobre a sua experiência de ter morado fora do Brasil. Los Angeles, Bolívia, qual outra cidade? Campinas, Rio de Janeiro, e voltei para Cuiabá. Voltou para Cuiabá, né? Conta pra gente como é a experiência para quem quer morar fora, como que foi para você voltar para Cuiabá? Então, eu com 15 anos fui fazer intercâmbio em Los Angeles. E meu intercâmbio foi muito engraçado. Foi na época pré-internet, 1995. A gente ainda tinha aquela internet de escada, não era essa vida online que a gente tem hoje. E eu tava saindo da escola com uma amiga e eu pisei num panfleto na rua. E tinha assim, venha morar nos Estados Unidos e aprender a falar inglês. E eu peguei esse panfleto, comecei a ler e falei pra minha amiga, a gente vai morar nos Estados Unidos. Aí minha amiga, você tá louca? Eu falei, não, a gente vai lá nesse lugar, desse panfleto. E a gente pegou um ônibus e fomos, depois da escola, pra esse lugar, pra esse endereço que tava no panfleto. E a gente chegou lá, sentou, descobriu o preço, descobriu como é que fazia. Ficamos 1h30 conversando com a diretora. Era uma escola de inglês que na época era como uma franquia de intercâmbios, mas não era nem uma agência, era uma escola. E a gente chegou em casa com as informações, ela levou para os pais dela, eu levei para os meus pais. E meu pai, a princípio, falou, tá bom, você vai. Era tanto documento que tinha que providenciar que ele achou que eu não ia dar conta. Ele falou, você vai,
mas você tem que providenciar tudo. Eu só vou pagar. E eu fui atrás de consulado, de tudo, e fizemos o intercâmbio. Foram 6 meses de preparação para esses documentos todos. Cheguei nos Estados Unidos e vivi em Los Angeles. Eu tive a sorte de morar numa cidade grande. Morei em Manhattan Beach, que é um distrito de Los Angeles, na beira da praia. E tive uma oportunidade libertadora da minha vida. Maravilhoso, né? Aprender a falar inglês com 15 anos, com fluência, me abriu portas incríveis. E daí eu voltei para o Brasil, fui professora de inglês, então meu primeiro emprego, CLT, carteira assinada, professora de inglês. Fui professora de inglês durante 2 anos. Aí fui para Campinas fazer 3º ano do ensino médio, porque eu queria muito prestar vestibular fora, eu sonhava muito ter minha casa, morar fora, ter uma nova experiência. Passei lá em Campinas durante 1 ano, daí fiz vestibular para o Rio de Janeiro, morei no Rio de Janeiro, morei na Bolívia, porque a escola que eu fazia faculdade no Rio de Janeiro era uma escola que foi interditada pelo MEC e eu queria medicina. E eu falei, gente, não acredito. Medicina na Bolívia. Aí eu cursei medicina na Bolívia. Todo mundo fala, como é que você foi parar na Bolívia? Eu fui parar na Bolívia porque eu prestei vários vestibulares, não passava para medicina. Aí já tinha passado nesse do Rio, mas a faculdade muito ruim. Aí eu falei, vou para Bolívia. Tinha um monte de brasileiro lá, fui. Só que quando eu fui para Bolívia, Nayara, simplesmente teve uma guerra chamada Guerra da Água. As pessoas não vão lembrar porque não foi tão amplamente divulgado no Brasil. Mas essa Guerra da Água, se todo mundo colocar no Google, ela aconteceu no ano de 2000 e ela fez o país ficar em lockdown. Então eu vivi meu primeiro lockdown da vida, que a gente foi ouvir falar agora, em 2020. Eu vivia 20 anos antes, na Bolívia. E daí ficamos em lockdown 6 meses. Aquele medo, a mesma coisa que teve o lockdown daqui. Foi nessa época que veio a depressão. Não, pior que não. Aí, o que aconteceu? Eu lá no lockdown, eu decidi largar essa ideia de medicina e voltei para Cuiabá. Só que a ideia era voltar para Cuiabá para respirar e prestar vestibular de novo e ir embora. Só que aí eu comecei a namorar meu marido, que é carcerense, que não sonhava, morava aqui em Cuiabá e não sonhava sair do Mato Grosso. Como então aquele meu sonho. De peixe. Exatamente, aquele meu sonho, assim, de menina, de morar na Europa, de morar fora, virou casamento. Olha. E daí eu casei. E, na verdade, o meu episódio de depressão foi quando a minha filha tinha 2 anos. Porque eu, num lapso de tempo de 2 anos, eu casei, me tornei empresária, me tornei mãe, amamentava, cuidava de uma empresa que tinha muitas responsabilidades e foi uma carga de mudança muito forte na minha vida. E foi isso que desencadeou o episódio de depressão. Legal. Realmente, às vezes, a sobrecarga deixa a gente, às vezes, sem ver uma saída, uma solução, né? Precisa de ajuda. Maísa, você costuma, né, a se posicionar na rede social como mãe típica e atípica. Como seria isso? Para a gente entender um pouquinho melhor esses termos e o que consiste, né, essa nomenclatura. Então, eu sou mãe típica da Maria Eduarda, que tem 18 anos, que é a minha primogênita, que é uma criança neurotípica, por isso que é o nome mãe típica. E sou mãe atípica do João Lucas, que tem 12 anos, meu caçulinha, e ele é neurodiverso. O que significa isso? Então, por isso eu sou uma mãe atípica do João Lucas. Quem tem neurodiversidades, como o autismo. Então, o João Lucas é autista e a gente chama famílias atípicas as famílias que têm crianças autistas ou crianças com neurodiversidades. O TDAH é uma neurodiversidade, mais comum até que o autismo. E muitas vezes as pessoas não consideram o TDAH uma condição do neurodesenvolvimento, embora seja. O autismo, ele tem mais sinais, né? Às vezes as crianças têm menos funções, têm mais desafios. O meu filho é nível 1, porque o autismo hoje ele está em nível 1 de suporte, 2 de suporte ou 3 de suporte. Não se fala mais autismo leve, moderado e severo.
Hoje a gente fala nível de suporte, porque uma criança que é nível 1, por exemplo, se ela não tiver terapias, ela pode se tornar nível 2. Então, antigamente, quando a gente falava, é autista leve, mas aí você viu uma criança que, primeiro, leve não é uma palavra muito adequada, né? Porque o autismo nunca é leve, embora não seja uma doença, ele é muito desafiante. Então, assim, uma criança autista leve, sem terapias, ela podia se tornar uma criança que parecia moderado. Então, hoje, a nomenclatura é nível de suporte, porque depende de como a pessoa está naquele dia. Então, hoje, meu filho é nível 1, ele tem terapias, ele é uma criança com altas habilidades, então ele tem uma compreensão de mundo muito boa, ele não tem dificuldade na escola em termos de aprendizado, mas ele tem muita dificuldade social, ele tem dificuldade para fazer amigos, ele tem dificuldade para interagir de uma forma convencional com outras crianças, e por isso a gente faz as terapias com ele e a gente conversa muito sobre autismo, porque o principal desafio da vida dele hoje é enfrentar o preconceito, porque infelizmente a nossa sociedade ainda tem muito preconceito com quem é diferente. Então por isso que eu falo tão abertamente nas minhas redes, com a permissão do João Lucas, sobre o autismo, para a gente tentar construir uma sociedade mais inclusiva. Nossa, isso é muito importante, porque na verdade o João Lucas ele tá sentindo, mas eu acho que nós mães acaba que nós sentimos mais pelas crianças do que eles mesmos, né? Eu acho que dói mais na gente do que neles essa exclusão. Mas você está saindo muito bem, Maísa, e eu quero parabenizar realmente, dar voz a comprar essa briga. Porque eu sou amiga de várias crianças. O autismo hoje em dia tem se alastrado, não se sabe ainda, né, se é pela exposição do consumo de alimentos, alteração hormonal. Tem muitos estudos a despeito, porque muitas crianças estão vindo diagnosticadas com autismo, mas isso é uma coisa que é relativamente normal na nossa sociedade e vai ser cada vez mais normal. Nós precisamos aprender a respeitar os limites dessas pessoas, porque como você falou, eles não são muito do toque, né? Não são muito do afeto. Eles são muito restritos, muito concentrados naquilo que eles têm que fazer, sem muitas distrações, né? É assim mesmo, né, Maísa? Sim, eles têm os hiperfocos e, embora eles tenham muitas características em comum, eles são muito diferentes entre si. Então, por exemplo, tem autista que não suporta barulho. Já tem autista que não liga para barulho. Tem autista que ele não fala, é o não verbal. Tem autista que fala. E às vezes a gente acha, quando a gente vê um autista que fala, a gente pensa assim, ele tem um desenvolvimento praticamente normal. Não, às vezes ele é um autista que fala e tem muitas dificuldades. Tem autista que tem dificuldade de aprendizado, tem autista que não tem. Nossa, como nós, né? Exatamente. Como nós temos. É que às vezes as pessoas acham que é um bloco, né? Todo autista é parecido. E não é. Ele é diverso, né? Cada pessoa tem a sua singularidade, né? Seja ela rotulada com um diagnóstico de autismo ou não. Nós temos que respeitar a individualidade de cada um. Isso mesmo. Mas eu tô curiosa, né? Porque você tá com quantos anos? 42. Mas parece que o tempo não passou para você, né? Muito obrigada. Acho que a doutora Geisa cuida, né, da sua beleza. Sim. Eu quero saber. Há 12 anos ela tem cuidado desta carinha. Muito bem. E eu quero saber quais são os procedimentos que a gente pode dar de dica para quem está nos ouvindo, para as pessoas se cuidarem, quais são os seus cuidados de skincare, de home care, o que você gosta de tratamento, que você achou que deu bom resultado. Pode compartilhar com a gente? Com certeza. Eu sou muito conservadora em termos de mudar o meu rosto, né? Então eu acho assim, algumas pessoas fazem procedimentos para ficarem diferentes. Eu gosto de ressaltar o que eu tenho, então é o que eu tenho conversado com a doutora Geisa desde que eu comecei. Então o Botox, por exemplo,
é amor de vida. Não dá pra viver sem, não tem como. Deus me livre de ter alergia de Botox. Eu não ia aceitar, eu ia fazer uma conversa com Deus. Então, acho que o Botox preventivo, porque muita gente acha que Botox você tem que fazer quando você tá enrugada, marcada. E, na verdade, o Botox tem que ser um acordo aí entre você e o profissional de confiança, porque ele, idealmente, tem que ser preventivo antes de você ficar enrugada, porque senão você vai ficar com a pele rachada e aí é mais difícil. Então, eu faço desde os 28 anos o Botox. Outra coisa que eu amei ter feito foi a harmonização facial. Eu fiz em 2017, então, teoricamente, já foi absorvido o ácido hialurônico que teve aqui no meu rosto. Mas eu sinto até hoje os efeitos, sabe? Eu fiz só uma vez, achei que foi sensacional, fiz a rinomodelação na época, o aumento do queixinho, eu tenho aquele queixinho mais diminuto. Então, pra mim, fez total diferença e a gente fez com muita sutileza. É porque o benefício a gente não perde por completo, né? Tem o estímulo de colágeno na região, tem a hidratação ocasionada pelos produtos. Então, muitas vezes, alguns de vocês podem pensar, mas acaba rápido o efeito. Não, o efeito, por mais que ele seja cumulativo, quanto mais a gente fizer numa frequência de tempo menor, ele se torna mais durável. Mas nunca volta como era antes, né? Com o aspecto envelhecido como era antes. Os dois eu amo. E eu tinha vontade de fazer bichectomia. Aí, conversando com a doutora Geisa na época, a gente chegou à conclusão que não era uma boa. E a gente, ao invés de fazer esse procedimento, a gente fez, na época, essa harmonização facial. E hoje eu falo que foi a melhor escolha que eu fiz. Assim, pelo menos pra mim, fez mais sentido. E o cuidado de skincare, eu acho que o principal... Você já fez bioestimuladores de colágeno? Fiz, na verdade, Ultraformer, né? Ele é uma tecnologia, né, de estimulação. Fiz Ultraformer. Senti que a pele mudou, né? A textura da pele fica muito melhor. Fiz uma vez só. Eu sou muito assim, eu acho que a gente tem que fazer sempre algo que seja de um planejamento. Então, ter um planejamento para esses procedimentos e fazer ao longo dos tempos do que ficar pulando de galho em galho e ficar experimentando muita coisa. E confiar no profissional de referência, né? Porque tem gente que vai num médico pro Botox, aí vai num outro profissional para fazer harmonização, aí vai num outro para fazer um equipamento e nunca tá feliz. Mas aí, quem que foi o que errou? A pessoa não vai saber, porque ela não tem uma referência. Então, eu acho que o principal sucesso, assim, de ter uma face rejuvenescida é ter alguém que me acompanha e que eu confio nessa pessoa. E daí eu sigo o que ela me passa. Porque a gente tem a possibilidade de montar um plano de tratamento. Isso, saber exatamente. Qual produto foi utilizado, quanto tempo de ação esse produto tem, né? Porque muitas vezes você faz um produto, ele ainda está agindo, aí você coloca outro que ele age em cima daquele, aí faz uma hipercorreção, uma volumização exagerada e acaba gerando a deformação. Então, realmente eu concordo. Se tem paciente na clínica que começa querer cada hora em um lugar, eu já me posiciono, falo que não trabalho dessa maneira, porque de fato a gente precisa ter um acompanhamento para conseguir garantir a naturalidade e não colocar o nosso paciente em risco, que eu acho que é o primordial. Isso mesmo. Eu penso isso e levo certinha. Obedeço. Tudo bem, tá de parabéns. Tá de parabéns. Bom, mas o pessoal perguntou também, queria saber qual é a sua maior meta no ramo da política, porque agora você tem se posicionado, né, também muito forte na questão da política. Qual é o seu propósito? O que você espera conseguir entrando nesse caminho? Então, hoje, né, nós estamos em 2022, que é um ano eleitoral. Eu sou pré-candidata a deputada estadual. Então, eu comecei na política em 2020, faz pouco tempo.
Quando eu entrei porque eu percebi que realmente para fazer a diferença a gente precisa de políticos, e eu olhava na época para a Câmara de Vereadores e não me sentia representada. Fui para aquele pleito eleitoral, ganhei muita experiência, fiquei como primeira suplente, tive a oportunidade de assumir e entender que realmente faz a diferença. E daí, nesse ano, como pré-candidata a deputada estadual, por que estadual? Por que dar um passo maior? Porque hoje eu represento causas, eu luto por causas como voluntária, como cofundadora de associações, que é a causa do autismo, a causa das pessoas com deficiência, a causa dos pacientes oncológicos através da APOC, a causa das mulheres vítimas de violência e das crianças através do movimento Conecta, da Lírios, onde eu sou voluntária. E eu compreendo que só o ativismo, só o trabalho voluntário não vai dar conta. Então hoje eu estou nesse propósito, nessa missão, que é uma missão suada, sacrificada, que tem que ter o envolvimento de toda a minha família, dos amigos. Agora, por exemplo, eu não tenho mais tempo para nada, né? Porque a gente precisa... Antes eu sou cuiabana, vivi a vida inteira aqui na Baixada Cuiabana. E como que faz para representar um estado de 141 municípios? Tem que conhecer, tem que pegar a estrada, tem que ir lá ver as realidades dos outros lugares. Então hoje a minha grande missão é algo que eu já fazia mesmo sem saber, mesmo antes de entrar na política, é dar voz para quem não tem vez, para quem é pequeno, para as minorias, para quem ainda não é visto. Muitas vezes as mulheres, as pessoas com deficiência, as pessoas hipossuficientes financeiramente são invisíveis, porque elas estão fora do nosso rol. Se a gente tiver... nós que temos a possibilidade de ter uma vida financeira mais confortável, uma carreira, se a gente viver dentro do nosso carro, dentro do nosso condomínio, dentro da nossa casa, essas pessoas desaparecem. Alguém precisa olhar por elas. Então hoje essa é a minha missão de vida. Vale ressaltar também que ainda existe muito preconceito com as mulheres negras no posicionamento do mercado, viu, Maísa? Muito. As mulheres negras, elas são subjugadas e colocadas numa posição sempre de subemprego, sempre de servir ao outro, né? Não é esperado que elas estejam na liderança, por exemplo. Isso é uma coisa que nós temos que lutar muito para igualar, porque eu conheço mulheres assim fantásticas, mulheres belíssimas, donas assim de beleza impecável, sabe? E muitas vezes não é valorizado. Com certeza. Eu tenho uma amiga, Nayara, que se chama Stephanie, eu sou apaixonada por ela. A Stephanie é esteticista e ela é uma mulher negra lindíssima, com cabelo black power, com uma pele incrível. E ela, se a Stephanie não me contasse dos episódios de preconceito que ela já sofreu dentro de clínica de estética, dentro de shopping center, dentro de supermercado, eu não acreditaria que uma menina tão linda como ela pudesse passar por situações do tipo, ela estar numa fila, o cabelo dela encostar no ombro de uma pessoa e a pessoa falar, por que você não prende esse cabelo que tá encostando em mim? Coisas que assim, a gente fala, como assim? Né? Vai você um pouco mais para trás e não estraga o belo cabelo que ela tem. Então, assim, a Stephanie já me falou muitas vezes de coisas que ela sofreu, de olhares, de exclusão, de inclusive pessoas que falavam para ela quando ela era jovem, adolescente na escola, que ela era feia, que o cabelo dela era feio. E ela falou, Maísa, quando eu era adolescente, eu achava que eu era feia. Eu alisava meu cabelo, eu tinha raiva, eu falava para minha mãe, porque a mãe dela é branca e o pai é negro. E ela falava, mãe, por que eu não puxei o seu cabelo? Por que eu não nasci igual a você? E hoje ela tem um baita orgulho dela ser aquela lindeza toda. E ela fala, a minha vida é um ato de resistência para mostrar para as pessoas que eu tenho o direito de ser bela e de existir e ocupar os espaços como eu sou. Ela é uma pessoa que aprendeu a se amar, né? É o que a gente tem que fazer. Aprendeu a usar o que ela tem de melhor e valorizar. É muito legal, mas fica a dica para você também apoiar a causa dessas mulheres.
Com certeza. Para mim, as mulheres, elas têm o desafio desde do momento que nascem. Ser mulher é um ato de resistência, e ser mulher negra é um ato de resistência triplificado, então não tem como. A gente precisa olhar com um olhar diferente. Ai, mas eu tô com tanta pergunta aqui que eu tô escolhendo. Sério, eu tenho mais de 30 perguntas. Meu Deus! Mas a gente não vai conseguir falar todas. Talvez uma live, né? Uma próxima live pra gente conseguir fazer essas perguntas. Mas eu vou fazer mais uma pergunta. Deixa eu pensar, deixa eu ver aqui. Qual o maior ensinamento que você acha que já deixou aos seus filhos ou que você gostaria de deixar? Eu acredito que o maior ensinamento é o amor. Eu amei muito os meus filhos e ensinei para eles que esse amor é o amor de uma mãe cristã. Saber que nós todos somos a semente certa, que nós todos somos filhos de um mesmo pai, que se chama Jesus, e que ele não vê diferenças entre ser autista ou não ser autista, ser baixo, ser alto, ser gordo, ser magro, ser branco, ser negro. Todos nós, todos, os seres humanos são filhos de Deus, e que nós precisamos entender que o caminho que vai nos levar à realização é aquele caminho que tem amor. Se tiver amor, siga em frente. Se tiver amor, você não vai errar. Se tiver amor, você vai conseguir realizar e vai ser honrado e vai estar honrando. E hoje eu vejo meu filho caçula com 12 anos e a minha filha mais velha, Maria Eduarda, com 18, sendo pessoas que não têm preconceito, sendo pessoas justas, honestas, com princípios e valores e extremamente amorosos. Então eu posso dizer que eu sou uma mãe realizada. Nossa, que legal, viu? Eu ensino exatamente a mesma coisa para minha filha. Mas chegou o melhor, né? Chegou a melhor parte do nosso programa, que é o nosso bate-bola. Tá preparada? Estou. Então vamos lá. Eu vou vou soltar uma palavra e você me fala a primeira coisa que vem na sua mente. Combinado? Combinado. Capricha Combinado. aí. Amor. Família. Amizade. Precisamos. Fé. É o caminho. Sua maior qualidade. Ser autêntica. E seu maior defeito? Ser teimosa. Seu maior sonho? Que meus filhos possam ser felizes. Ninguém te faz parar de fazer o quê? Trabalhar por uma sociedade justa. Fracasso? Fracasso é quando eu perco o controle e firo alguém emocionalmente. Ousadia é? Mulher na política. Muito bem. Medo? Medo de faltar para aqueles que eu amo. Dinheiro? Precisamos ter, mas não podemos ser escravas dele. Legal. Saudade? Saudade das minhas avós, que já não estão mais aqui, mas que eu tive a grande alegria de conviver. Legal. Sua maior causa? Minha maior causa é que um dia todas as meninas e mulheres possam ser quem elas quiserem, onde elas quiserem. Até arrepiei aqui, viu? E o seu maior ídolo? Meu maior ídolo? Jesus. Tem ídolo melhor pra gente seguir? Não tem, né? Olha o nosso caminho. Bom, Maísa, eu quero agradecer de coração a sua participação no programa Novo Você. Eu tenho certeza que todo mundo que nos ouviu, que está nos ouvindo e quem nos ouvirá vai aprender muito e vai parar para pensar no o que está faltando para a gente se tornar essa mulher que todas nós devemos ser. Muito obrigada pelo convite. Saiba, voltarei outras vezes. Foi uma grande alegria estar aqui.
Te admiro profundamente e parabéns pelo conteúdo tão importante do seu programa. Obrigada de coração. Pessoal, nós tivemos o prazer enorme de conversar com a Maísa Leão. Sigam ela no Instagram, porque ela tem muito conteúdo interessante para vocês. Um abraço. Obrigada, Maísa. Bom, pessoal, vamos encerrando também o nosso programa. São 17h55 nesta quinta-feira maravilhosa, dia 23 de junho de 2022. Eu vejo vocês no próximo programa, na quinta-feira que vem. Fiquem ligadinhos e já sabem, né? Interajam conosco nas nossas redes sociais, pela Metrópole FM, no meu Instagram, doutora Nayara Cerutti. E fiquem à vontade para dar sugestões de conteúdo, pessoas que vocês querem que sejam entrevistadas, dúvidas sobre a harmonização facial. Vocês são muito bem-vindos. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo programa. Rádio Saudade, Metrópole FM. Siga a Metrópole FM no Facebook. facebook.com/